O trabalhador brasileiro, o aposentado, não está satisfeito com a sua aposentadoria. Grande maioria reclama do INSS. Qual é o problema, hein? O problema, Medeiros, é o INSS, que erra em mais de 70% das aposentadorias todos os dias, em todas as concessões que eles fazem. Isso é uma aberração, um absurdo, né? É a senhora, que é uma grande advogada previdenciária do Brasil, uma das pioneiras na luta pela revisão, qual é o caminho? O que, que o trabalhador que está insatisfeito com a sua aposentadoria acha que está errado? Qual é o caminho para ele? É buscar saber se ele tem direito a alguma revisão, entender na história laborativa dele, em tudo que ele fez durante o trabalho, se tem alguma hipótese que dá para fazer alguma revisão. Porque, como a gente sempre fala aqui, tem hipótese de revisão para inclusão de tempo rural, tempo especial, menor aprendiz, erros de cálculo do próprio INSS, como revisão de fato, que não incluiu ali salário de contribuição, tempo de contribuição. Então, o principal caminho é buscar uma análise dessas revisões para saber se tem direito ou não. E depois buscar entrar, de fato, com o processo e produzir as provas necessárias. Doutora, você diz que é possível pelo menos 20 revisões, ou seja, o INSS, em 20 casos, em 20 exemplos, deixou de contar aquele tempo do trabalhador, é isso? É isso mesmo, Medeiros. São 23 revisões que a gente faz análise diariamente no escritório, 23 possibilidades. Claro que não é todo mundo que tem direito às 23 revisões, certamente que não, porque depende da data da aposentadoria, depende, como eu disse, do histórico laborativo da pessoa, se ela foi servidora pública, enfim, se tem o tempo rural, se não tem, depende das respostas dela quando a gente vai fazer a entrevista. E depende também ali do cálculo, né? Muitas vezes a pessoa até tem a hipótese, por exemplo, trabalhou na atividade especial, mas quando a gente joga no cálculo, vai refazer o cálculo dela lá desde a data da concessão da aposentadoria, isso não faz efeito, não dá diferença no valor. Então tem que calcular também de forma Mas muito o INSS erra no cálculo? erra no cálculo. Erra no cálculo, por tudo isso que a gente falou aqui, não inclui todas essas possibilidades. Por exemplo, um grande exemplo seria a aposentadoria do deficiente, que não é feita a perícia médica e aí a pessoa é deficiente, tem direito a uma contagem diferenciada e isso não é levado em conta na hora de conceder o benefício. Então, o INSS nega porque não fez perícia, nega porque não incluiu o tempo rural, sendo que a pessoa trabalhou na área rural, né, em tempo especial, nega porque erro de sistema, né, um uso muito grande de inteligência artificial, que geralmente é muito boa, né, traz uma produtividade muito grande, mas também traz muitos erros, né, co concessão errada e também indeferimento indevido de aposentadorias. Mas como a gente está falando aqui de revisão, eles, calculam os valores e às vezes, sei lá, pode ser até um humano mesmo, né, uma pessoa que esquece de incluir um tempo de contribuição, não inclui o salário de contribuição corretamente, ou seja, o valor que a pessoa ganhava enquanto estava na ativa. Então tudo isso é o porquê a gente consegue revisar os Mas isso é ilegal o que o INSS faz, é ilegal, mas acontece. mas a vida continua. E a vida continua assim, Né? exatamente, é. Mas me diga uma coisa, tem uma lei específica que o trabalhador, agora é lei, o trabalhador pode, o aposentado pode pedir a revisão? O aposentado pode pedir a revisão com base no princípio do direito ao melhor benefício, né, Hum. ou seja, se eu tenho comprovado todas essas hipóteses, você é obrigado a me conceder o melhor benefício que eu tenho direito. Então, a pessoa entra para fazer o pedido da aposentadoria, ela tem direito lá a 3, 4 regras, o INSS é obrigado a conceder sempre a melhor, né. E também com base na legislação, né, geral da Previdência Social, com base principalmente na Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, que traz as regras para todos os benefícios. Então toda, né, constitucionalmente falando também, enfim, tudo isso é fundamento legal para a gente entrar e pedir as revisões. Quando a gente fala dessas 23 revisões, a gente não está falando de revisões que precisam do aval, né, de decisões do STF. São decisões que já foram tomadas e que estão pacificadas. A gente pode entrar e pedir a revisão. Qual é a revisão que precisa do aval do STF? Revisão da vida toda.
Essa que está lá. Essa que está lá. Se eles estão enrolando. Exatamente. Se nós estamos lutando pela revisão da vida toda. Isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Não. Você pode ter a revisão abrir o processo, perdão, da revisão da vida toda e fazer as outras revisões, é isso? Exatamente. É ao mesmo tempo. A revisão da vida. Vários me falam isso, né? Perguntam se é uma dúvida recorrente. Eu tenho o processo da revisão da vida toda, está suspenso, ainda não teve a decisão do STF. Eu posso entrar com uma revisão de atividade especial, por exemplo? Pode, porque essas revisões serão somadas, né? Os valores que a pessoa vai receber depois lá da revisão da vida toda e vai receber da atividade especial agora. E por que isso? Porque a gente está discutindo teses diferentes. A revisão da vida toda discute a inclusão do salário de contribuição antes de julho de 94. A atividade especial discute se o trabalhador trabalhou no ambiente nocivo, que faz mal para a saúde ou não. São coisas diferentes, são assuntos diferentes ali para a pessoa entender melhor. Acontece, doutora, que muito trabalhador não acredita. Diz, eu vou pedir outras revisões, eu vou pedir para incluir o tempo de insalubridade, pede, e ele diz, mas eu nunca vi ninguém ganhar essa revisão. Sim. Como essa... Não é? Todo mundo, ninguém acredita, porque teria que acreditar no INSS. Quando não dá para acreditar no INSS, da maior instituição que faz o cálculo da aposentadoria, quando a gente não acredita nessa instituição, é que a coisa está muito grave. Aí as pessoas vão pedir a revisão administrativamente ou na justiça, não é isso? Isso, depende da tese, depende do que ela está pedindo. Tem situações que é mais vantajoso pedir para o INSS administrativamente, tem situações que é melhor ir direto para o judicial. Então depende da análise da vida da pessoa, não dá para responder assim. Por exemplo, tem algumas teses de especial que é melhor ir para o administrativo, outras não. Mas eu vou fazer um desafio para você. Você já ganhou alguma vez? Já. Temos uma sentença aqui para mostrar. Pode mostrar? Posso mostrar uma sentença, né, a decisão do juiz determinando essa revisão e o cálculo de liquidação, porque mesmo que depois teve um recurso, o INSS perdeu esse recurso e a gente conseguiu entregar o direito para a pessoa, tanto o reajuste quanto o valor dos atrasados que a gente vai ver aqui. Então é o seguinte, você que está ouvindo, presta bem atenção. Não vem mais me falar, não acredito, não vai dar certo. Para com esse pessimismo. Vai dar certo. Aqui está uma pioneira, essa é uma guerreira, eu conheço a doutora há muito tempo. Então, doutora, você vai mostrar aqui, para o pessoal que me segue, você vai mostrar um caso que você já ganhou, não é isso? Exatamente. Dá para você mostrar quanto é que aumentou o benefício da pessoa? Dá para... A gente consegue mostrar ali os atrasados. Mostra isso. Vamos falar primeiro da sentença, né, Matheus? Qual que é o fundamento para a pessoa entender por que a pessoa conseguiu receber esse valor que a gente vai mostrar. Importante, né? Aqui está aparecendo, né, para a gente a sentença. Então, essa demanda foi ajuizada contra o INSS buscando a revisão de benefício previdenciário de uma pensão por morte, alegadamente defasado pelo não acompanhamento do benefício do instituidor, ou seja, do marido que faleceu e deixou para a esposa aqui no caso. Esse caso é de uma viúva. É de uma viúva? Que coisa boa. Isso. Das majorações dos tetos limitadores dos benefícios trazidos pelas emendas constitucionais 20 de 1998 e a emenda 41 de 2003. Essa é a revisão do teto que a gente sempre fala, que o teto aumentou na emenda 20 para 1.200 e na emenda 41 para 2.400, certo? E aí é preciso pedir o reajuste dessa pensão, no caso aqui específico, para incluir salários que foram limitados ao teto lá indevidamente. Me diga uma coisa, depois você continua aí. Você vai primeiro uma revisão da aposentadoria dele. Para em cima disso você pedir a revisão da pensão, é isso? O cálculo do direito à revisão é feito com base na aposentadoria dele. E aí depois isso tem reflexo na pensão por morte. E lembrando aqui que aqui não tem prazo para pedir, não tem necessidade de ter preocupação com a decadência. Não aplica aquele prazo de 10 anos que a gente sempre fala. Quer dizer, se a pessoa é viúva há mais de 10 anos, ela pode pedir. Pode pedir. Então vai lá, a palavra é sua, diga lá. Vamos lá. Continuar aqui, ó. Requer a reconção
do valor da prestação previdenciária a partir da média aritmética integral, sem limitação ao teto, que é o que a gente fala aqui, dos salários de contribuição utilizados no cálculo da renda mensal inicial, a AMI, conforme cálculo utilizado quando da revisão, com base no artigo 144 da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios que a gente acabou de conversar, o buraco negro, também chamado. Bem assim, a condenação do réu ao pagamento das parcelas vincendas e as diferenças vencidas desde 5 de maio de 2006 ou 30 de agosto de 2006, com base na ação civil pública, né? O número aqui é o número de São Paulo também. O INSS sustenta, em síntese, ilegitimidade ativa, decadência, prescrição e no mérito que o benefício auferido pela autora não se enquadra dentro daqueles com direito à revisão, citando que os segurados com benefícios concedidos sem redução da média dos salários de contribuição corrigidos não terão direito ao aproveitamento dos novos tetos da emenda 20 e da emenda 41, bem assim que nas citadas competências a renda mensal percebida era inferior ao teto administrativo pago pelo INSS à época. Esses são os argumentos do INSS. Afasta-se a ilegitimidade ativa da parte suscitada pelo INSS, pois o direito está buscado está assegurado na própria lei previdenciária e há muito tempo pela jurisprudência, ou seja, já está decidido pelo STF, aqui a gente não precisa ficar esperando como está acontecendo na revisão da vida toda. Nesse sentido, o recurso especial de Santa Catarina, aqui, de 11 de setembro de 2001, o STJ assentou ser a pensionista parte legítima para postular a revisão da renda mensal do benefício que originou a pensão, bem como a receber eventuais quantias não recebidas em vida pelo titular do benefício. E o fundamento é o artigo 112 da Lei 8.213. E aqui, Medeiros, a gente também confirma tudo que a gente fala em relação aos herdeiros e também a pensionista, que mesmo que a pessoa já tenha falecido, ela tem direito a pedir a ser. O herdeiro também. Então aqui é um exemplo muito bom para isso. Assim, vamos continuar aqui. A pensionista que busca em juízo diferenças no benefício e manutenção ao qual tem direito, pleiteia em nome próprio direito próprio. Relativamente à decadência do direito à revisão do benefício da parte autora, na forma do artigo 103 da Lei 8.213, considerando que o presente processo não envolve revisão do ato de concessão de benefício, mas adequação ao valor do benefício previdenciário aos tetos estabelecidos pelas emendas 20 e 41, não há, portanto, que se falar em decadência. Corroborando que eles não têm decadência nesse caso. Quanto ao prazo prescricional, a despeito da propositura de ação coletiva, ação civil pública já mencionada, a parte autora optou por ajuizar a ação individual postulando a revisão do seu benefício. Com isso, não mais se submeteu aos efeitos daquela ação coletiva, inclusive no que tange à interrupção do prazo prescricional, que somente contempla aqueles que não exerceram o direito individualmente e que poderiam ser beneficiados em futura execução da sentença prolatada na ação coletiva. Então, tira de ponto de base, né, de fundamento, a ação civil pública. A pretensão deduzida consiste no reajuste do benefício previdenciário em curso, cuja prestação é de trato sucessivo, ou seja, mês a mês. Deve ser aplicada à espécie a súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se encontram tragadas pela prescrição as prestações vencidas antes dos últimos 5 anos que precedem o ajuizamento dessa ação. Outro ponto que corrobora tudo que a gente sempre fala, que as revisões sempre dão direito a receber os atrasados dos últimos 5 anos, desde o ajuizamento e mais, né, a gente interpreta aqui, mais o tempo que dura o processo. O tempo do processo durou mais 5 anos, você recebe 5 para trás e mais o tempo do processo. 10 anos. 10 anos, nesse exemplo aqui. 10 anos de atrasado, pensa bem. É uma lota, ganhou na lota, né? Pois é, exatamente. Quanto ao mérito, a matéria em questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do recurso extraordinário 564354 de Sergipe em 8 de setembro de 2010, tendo como relatora a ministra Carmen Lúcia, no sentido de se conferir aplicação imediata do artigo 14 da emenda 20 e do artigo 5º da emenda 41. Aos segurados que percebem benefício com base no teto anterior e limitado no teto desde que considerados os salários de contribuição utilizados no momento do cálculo do benefício. Tratando-se aqui de questão de direito
intertemporal, é imperioso salientar que a imediata aplicação de teto para benefícios previdenciários anteriormente concedidos, com fundamento agora constitucional, não implica retroação da lei nem desconstituição do ato jurídico perfeito, com base no artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não determina o pagamento de novo valor aos beneficiários, mas sim permite a incidência do novo teto para fins de cálculo da renda mensal de benefício. Na esteira dessa orientação, continuando aqui, se o teto foi reajustado em dezembro de 98, 10,95%, aumento de R$ 1.081,50 para 1.200, e dezembro de 2003, em 28,39%, o aumento de R$ 1.869,34 para R$ 2.400. Tais aumentos autorizam a incorporação no valor da renda mensal da parcela que havia sido suprimida em razão do teto, limitada, logicamente, ao novo teto instituído. Então, esses valores aqui, Medeiros, é para todo mundo que tem direito à revisão do teto, não só para o caso concreto que a gente está analisando aqui. Então, essa porcentagem é o direito que a pessoa tem, por isso dá o direito a aumentar a aposentadoria, a pensão, o benefício que seja. Contudo, deve ser observado que parte considerável dos benefícios previdenciários aptos a serem alcançados pela diretriz estabelecida em repercussão geral pelo STF já foi contemplada com as revisões administrativas determinadas pelo artigo 144 da Lei 8.213, pelo artigo 26 da Lei 8.870 de 2004 e pelo artigo 21, parágrafo 3º da Lei 8.880 de 2004. Nos termos do artigo 144 da Lei 8.313, a Lei de Benefícios, as prestações concedidas durante o período denominado buraco negro teriam sua RMI recalculada na forma determinada pela nova Lei do Regime Geral de Previdência Social. Já os demais dispositivos citados estabeleceram que os benefícios limitados pelo teto teriam seu primeiro reajuste de aplicação do percentual equivalente ao valor da parcela limitada, aqueles 10%, 28% dali. Observando-se, contudo, na nova quantificação, o limite máximo do salário de contribuição em vigor na data da sopredita revisão. Assim, os titulares dos benefícios em comento que experimentaram uma incorporação parcial dos valores que sobejaram ao teto fazem jus a um resíduo a ser aplicado por conta das emendas 20 e 41, e já os benefícios que experimentaram uma incorporação integral nada mais terão a receber sob pena de indevido bis in idem, ou seja, receber 2 vezes ali o valor, né? E basicamente falando. No caso, a autora comprova a limitação do salário de benefício do benefício originário, ou seja, do marido que faleceu, do instituidor da pensão, ao teto previsto no regime geral de previdência, então vigente, por ocasião da revisão administrativa realizada nos termos do artigo 144 da Lei 8.213. Fazendo jus ao reconhecimento do direito à imediata readequação da renda mensal, considerando os novos tetos estabelecidos das emendas constitucionais 20 e 41. Nesse contexto, deve ser assegurada a revisão da renda mensal inicial da pensão por morte da autora, através da primeira revisão da renda mensal da aposentadoria percebida pelo instituidor da pensão, mediante incidência dos novos tetos da emenda 20 e 41, de 1.200 e 2.400, respectivamente. Contudo, não há meios para avaliar a questão afeta a retidão nas planilhas apresentadas pela parte autora, ou seja, a gente apresentou planilhas quando entrou com a ação, razão pela qual a questão deve ficar relegada para a fase de execução, na qual as partes poderão debater amplamente os parâmetros adotados para o cálculo. E a gente vai mostrar o cálculo aqui e explicar qual foi os critérios para chegar naquele valor, né? O julgamento do RE 870-947, em 20 de setembro de 2017, em sede de repercussão geral, mesma coisa que está acontecendo lá com a revisão da vida toda, aprovou a seguinte tese referente à ciência dos índices de correção monetária. O artigo 1º-F da Lei 9.494 de 1997, com a redação dada pela Lei 11.960 de 2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica como medida adequada.
a capturar a variação de preços da economia. Aqui ele está explicando também que vai ser, o valor vai ser corrigido pelo IPCA, enfim, né? A gente precisa ter essa definição para que o cálculo depois seja atualizado pela melhor forma também para o trabalhador, porque isso também é uma discussão muito grande nos processos previdenciários, porque o INSS fica nessa briga, tem que ser é, o cálculo tem que ser feito, a correção monetária com base na TE e não no IPCAE, e já tem um tema do STF, já decidido também, falando que tem todos os cálculos oriundos do INSS tem que ser feito com base no IPCAE. E aí, chega na principal parte aqui da sentença, na melhor parte, né? Julgar procedente, ou seja, fazer a pessoa receber de verdade a revisão. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do artigo 487, primeiro do CPC, para condenar o INSS a readequar a renda mensal do benefício de pensão por morte de titularidade da parte autora através da primeira revisão da renda mensal da aposentadoria percebida pelo instituidor da pensão, considerando os novos tetos estabelecidos nas emendas 20 e 41, observando quanto ao benefício originário as disposições contidas nos artigos que a gente mencionou lá anteriormente, bem como, após as correções efetivadas no valor do benefício, se verificado que ainda superava o teto existente quando da edição daquelas emendas constitucionais, a pagar o valor das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da readequação, não é revisão, esse é um termo importante mudar aqui, né? Na sentença tem que constar a readequação, observando-se a prescrição das vencidas há mais de 5 anos desde a propositura da ação. A daí depois fala da incidência dos juros, que a gente já falou aqui, fala que ela tem direito à justiça gratuita, né? Foi deferida a justiça gratuita, e fala de honorários também depois. E aí, Medeiros, depois dessa sentença, o INSS, como costumeiramente faz, entrou com um recurso. O recurso não foi provido a favor dele, ou seja, a sentença foi mantida. Ele tentou entrar com recurso especial, com recurso extraordinário, né? Primeiro para o STJ, depois para o STF, e não teve êxito. Ele só foi ganhando tempo aqui. E aí a gente chega no trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso nesse ponto, e depois entrou na fase de execução, que a própria sentença já fez essa previsão, né, de como seria a execução. E aí a gente vai mostrar aqui agora o cálculo, o que a pessoa realmente recebeu de efeito dessa decisão, desse processo depois que a gente fez. Entendeu? Tudo bem, vamos lá, mostra finalmente. Finalmente os valores, né? Porque a gente vai falando nesses termos técnicos, né, o juridiquês, mas o objetivo aqui é traduzir isso, trazer isso de forma mais simples possível para a pessoa que está nos ouvindo Muito bem. entender que ele realmente tem direito, depois de toda essa, né, essa nossa língua aqui, que o pessoal fala que é muito diferente, mas a gente consegue indagar o porquê que a pessoa tem direito. Tá. Primeiro porque ela teve salários limitados ao teto entre as emendas constitucionais de 20 de 1998 e a emenda 41 de 2003, que aumentou o teto para 1.200 lá na emenda 20 e para 2.400 na emenda 41 em 2003. Então, quem aposentou de 1991 a 2003 pode ter direito a essa revisão. No caso que a gente trouxe aqui foi uma pensionista, ou seja, uma viúva, que tem direito porque o marido teve o cálculo da aposentadoria dele enquanto estava em vida calculado, limitado ao teto. Então, ela teve direito a pedir a revisão. Isso com base em todas as decisões do STF que dá direito a essa revisão, certo? E qual é o cálculo? Qual é a diferença no salário dela, tá? Eu trouxe aqui a impugnação do INSS, porque a gente apresentou um cálculo e ele falou, não, eu não concordo, eu faço a impugnação do cálculo, trazendo os valores que ela realmente tem direito, e a gente aceitou a impugnação, né, como se fosse uma proposta de acordo, e para que ela pudesse receber. O INSS vem falando que é uma impugnação ao cumprimento de sentença, ao cálculo que a gente apresentou, e o valor que ela tem de atrasados aqui é de R$ 346.703,86. Quanto? R$ 343 mil, né? Em termos gerais aqui,
R$ 346.703,86. Muito bom. Tá? Tá. Honorários, né? Valores aqui de 23 mil, que são os honorários de sucumbência. O valor total devido que a gente tinha apresentado, 369, que na verdade o cálculo, né? A soma 369 já com os honorários. Ele fala aqui que o valor em excesso de execução, ou seja, o que a gente tinha apresentado ao mais, era R$ 7.154,20. Muito provavelmente é porque ele aplicou ali muito provavelmente, né, foi por isso, porque ele apresentou o cálculo baseado na correção monetária em outro índice que para ele era mais favorável. Mas com essa diferença ínfima aqui de R$ 7.000, tendo em vista o valor de 346 mil, a gente aceitou, tá? E o valor da RMI, ou seja, da renda dela, da RMA, na verdade, né, da renda mensal atualizada, para ela seria de R$ 5.691,83, tendo em vista que ela recebia R$ 2.800 antes da revisão. Então ela recebia 2.800. 2.800 e passou para R$ 5.691,83. melhorou bastante, hein? E quanto é que foi o retroativo? R$ 346.703,86. Pergunta do que ela botou já esse dinheiro no bolso, o INSS já pagou? Já pagou. Já tá. Quem que fez? Você? Fui eu que fiz. Tá vendo? Parabéns, parabéns. Vou botar a mão por aqui que é melhor. Obrigada. Aí eu fico muito feliz porque muita gente só acredita, tá vendo? É igual a São Tomé, né? Ô São Tomé, ô São Tomé, olha aí. Tem que ver para quê? E eu vou dizer mais uma coisa aqui, com a permissão sua, doutora. A ABRAPA, a associação que eu presido, Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, não está metido no rolo lá não, né? Do INSS. Nós fazemos uma pequena simulação para você, de se você tem direito, quanto é que você vai receber, quanto é que vai melhorar e quanto é o retroativo, né? E depois você procura um advogado da sua confiança. Tem gente que diz, não, o difícil é encontrar advogado de confiança. Está cheio de advogado de confiança. Tá bom? Olha, eu quero agradecer, eu fico muito feliz e vou dizer mais uma coisa. Geralmente, quando se fala em revisões, não se fala muito de viúva, não se fala muito de herdeiro, né? Sim. E aqui foi uma viúva, não é verdade? Sim. Hein? Uma viúva que não se conformou com a pensão, né? Não se conformou com a pensão dela, foi para a luta, encontrou uma grande advogada. Eu quero te parabenizar, fico muito feliz de você estar aqui conosco. Quero te parabenizar. Uma viúva, ô viúva, me procura. Né? Eu mando uma simulação para você através da ABRAPA. Tá? E o herdeiro também, né? O herdeiro também tem direito a pedir. Tem prazos, né, para ele pedir, tem direito aos últimos 5 anos. E ele pode pedir a qualquer momento, conseguindo provar todo o direito à revisão, ali no caso do teto, eles têm direito independente de prazo. Mas, por exemplo, é muito comum que meu pai morreu e ele trabalhava numa atividade que era exposta a agente nocivo. Tem direito a provar, tem direito. Quer dizer, se ela ficou viúva há mais de 10 anos, ela pode entrar com o processo? Pode. Esse aqui pode, independente de prazo. Esse aqui Esse- pode, esse- independente de prazo. Tá vendo? É uma outra coisa boa. Sim. Tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Medeiros.